Vamos virar para frente. A posição tá meio que a mesma, mas eu acho que tá mais soltinho e tá mais ativo. Fica de frente, né? Então seu palpite é que seja uma menina. Pois é, pelo que eu olhei naquela posição ali, assim, na verdade, o que é o nosso palpite que a gente fala? O tubérculo genital tá bem reto, né? O bebê vai crescendo, então a tendência é que quando é masculino, já vá começando a subir antes. O teu ainda tá... Todo mundo começa reto. Quando é menino, começa a subir. Só que assim, depende da velocidade do desenvolvimento do bebê. Tem uns que só vão subir lá no fim, entendeu? Então, assim, por isso que a gente não tem como dar certeza. Porque existem uns que resolvem subir depois. Mas ali ainda tá retinho, entendeu? Ó, eu vou até aumentar a tela. Ah, sim. Tá vendo que aqui ainda tá retinho? Mas é difícil a gente... Bebê, você veio pra ver a nuca e você tá fazendo... Tá difícil. Eu aperto sua mamãe. Nada de você. Parou e ficou, né? Ai, ai. Tá vendo que se embolou? Deu uma dobradinha assim. Um Doppler pra ver se o bebê acorda. Se a circulação de sangue. Bonitinho. Cordão umbilical entrando aqui e se dividindo em dois laços em volta da bexiga. Olha que... Dá só um tchauzinho assim pra gente. Como? Ah, tá aqui. Eu gosto de dormir de manhã. Já viu, né? Ser bebê. Imagine à noite. Falo que às vezes a gente tinha que fazer um horário da clínica à noite, madrugada, assim, porque tem uns bebês que são da madrugada. Você vai dar trabalho. Meu Deus. Ó, viu a borboletinha ali? Ficou mais bonitinha aqui. Mas, baby, vamos lá. Vou dar uma giradinha, não precisa fazer muita coisa de movimento.
Uma mexida na mãozinha ali, vai. Tá bem diferente, né? Ó. Vendo? Dá pra ver os olhinhos, ó. Aqui. Mas precisa fazer isso? Tá virando cada vez mais essa cor de fogo. Deixa eu ver uma coisa aqui se encontra o chacoalho. Tá vendo que ele tá estendido? Se eu for medir aqui, vai dar bem grande a nuca, sabe? E daí, se a gente mede isso daqui, vai parecer, nossa, que a nuca tá inchada. Mas eu não tenho certeza se ela é inchada ou não. Isso é só pela posição do bebê. Por isso que... Vamos ver se uma coisa a gente consegue. A mão na frente. Tá vendo que fica bem aberto aqui, o crânio ainda, para crescer o cérebro. Ele não fica tão bonitinho 3D nessa fase por causa disso. Fica na frente. Isso, espreguiçando, vamos lá. Isso. Muito bem. Acordou. Pode virar. Não, tá indo bem. Vira o corpo inteiro e a cabeça, que é bom. Aí. Tá virando. Vai, bebê. Deixa eu ver se eu vou. Isso aqui não tem condições. Vai, bebê. Tá indo muito bem. Se acordei. Aí. Quer virar de bruços, que eu tô bem lento. Pode virar de bruços, contanto que esteja de perfil, a gente dá um jeito. Só um pouquinho, tá? Se você quer.
Esse espaço. Ponto 9. Essa coisa michuruca, você acredita? Que a gente ficou todo esse tempo. Mas é bem importante que seja esse espacinho, essa coisa michuruca. Porque você viu naquela outra imagem do ossinho que parecia que tava imenso? Por isso que eu fiquei preocupada, porque eu vi um bebê tão perfeitinho. Não era para ter aquele espaço. E se eu fosse medir lá com o bebê estendido, e ela ia dar alta. E daí a gente ia falar, ai meu Deus. Mas aí quando ele tá esticado é normal ficar assim. Tem que ficar abaixo de 2,5. Mas o que é a posição correta para se medir o bebê? A posição, um perfil com a cabeça relaxada. Se eu pego um perfil com a cabeça muito esticada, ó, tá maravilhoso. Esticou um pouco, né? Ó, assim esticou. Agora a gente vai aqui, ele voltou um pouco, tá vendo? E lá ele tava assim. É igual qualquer coisa que a gente aperta, estica. Começa o tecido, é igual o tecido. Se a gente estica, ele fica assim. Se a gente afrouxa, ele fica grosso. E daí a gente acaba errando. E daí vem aquele risco aumentado, tá? Mas tá lindo, ó. Até esticado abaixo de 2,5, tá? Curte ali. Então, vamos lá. A gente começa observando a placenta. A placenta, essa massinha branca aqui. Na parede anterior. Bem bonitinho. Na verdade ele não é placenta, ainda é um esboço placentário. Mas isso daí que vai vir na placenta. E aqui, esse bebê mexendo ainda por cima. Medindo. Então, pra ver como é que tá. A gente vai medir da cabeça até o bumbum. 6,5 centímetros. Tá um bom tamanho? Tá dentro do normal. Comprimento cabeça lá. E vamos vendo o bebezinho por partes, então. Deixa eu fazer uma coisa que acho que vai ficar mais bonito pra ver a imagem. Já que não tá numa posição boa, começamos aumentando a tela aqui e vendo a cabecinha, o polo cefálico que a gente chama. Vocês conseguem observar que o bordinho tá claro, bem brilhante? Isso são as placas de calcificação do crânio. E dentro tem uma borboletinha branca aqui, suplexo coroide, a formação inicial do cérebro. Tudo bem bonitinho pra face. A gente vê um bracinho com uma mãozinha ali. Deixa eu tirar a visão. Bracinho com mãozinha de um lado, assim. Tá vendo ali? E o outro lá pra cima. Lá em cima. Então, os dois membros superiores. Continuando. Ali piscando, a gente vê o coraçãozinho. Tá vendo ali? Vamos ouvir. Mexe a fio de mim, ó. Frequência cardíaca 147 batimentos por minuto, muito bom.
E esta bolotinha aqui, um pouquinho mais abaixo, é o corte do abdômen. Essa manchinha aqui, os 2 rins, entre o coração e os rins. A gente vê esta manchinha mais escura aqui, tá vendo? Que é o estômago. Aqui, vamos ver se para. Não tem nenhum descolamento, nada. Não, tá bem bonito. Acho que vai ficar achatado. Ah, não, é que eles gostam de ficar num buraquinho no outro. Se mexe já. Bastante. E as perninhas que eu não consigo, que pare uma esticada e a de trás mais dobrada. Acho com as duas. Ali. Dando chute. Meu Deus. E assim, vai dar pra ver alguma coisa ali? Sem Nessa fase não tá formado. Nem Então, palpite. se o bebê ficar numa posição boa, às vezes a gente até consegue. Então tá vendo um pouquinho antes. Aí você vamos colaborar aqui. Então aqui a gente vê o ossinho do nariz, consegue ver esse tracinho branco? Parece que tá Soluço? soluçando. Na verdade nessa fase não soluça, é que os movimentos que o bebê faz nessa fase são movimentos em bloco, sabe? Só inverter a mão aqui pra ver se eu pego um perfil melhor. Não pego. Escuta, bebezinha, da parede do útero. Não quero, tio. Deixa eu dar uma chapadinha. Ai, Tá doendo? ai, dói um pouco. Então leve. Você solta a perna, estica a perna. Por isso que você tá com dor, tá contraindo o músculo do lado. Ai. Bebê.
Sem atravessar a costa, barriga pra sair. Tá virado lá pra dentro. Eu tô tentando ir por trás do teu útero, puxar o perfil. Agora tentar ver o que agora? Translucência no cal, né? Eles se explicaram pra que serve esse exame. Que é, então, assim, isso é o motivo principal. E a gente precisa medir no corte perfeito, na imagem perfeita. A gente vê muita gente mede de qualquer jeito, não serve pra nada. Então a gente acha que fez um rastreamento de risco e não fez, porque na imagem inadequada não tem a função correta. E o bebê não quer ficar de perfil perfeito. Se eu ver de lado. Nessa fase não adianta, porque o útero está praticamente intrapélvico, né? Os teus movimentos, o bebê É mesmo? não faz muita diferença. Tipo, ele não sai rolando pra lá, rolando pra cá, não. O teu útero, ele é um órgão elástico de parede bem espessa. O espaço que o bebê tá dentro é muito mais pra frente, o bebê até dá uma sentida no movimento da mãe, mas nessa fase ele não tá muito. Genital aqui também, eu tentei dar uma olhada com essa posição. Bebezinho, bom dia. Tanto aqui que se a gente acha parece que tá fazendo um terremoto, mas aqui tá vendo o atrito do transdutor com a tua pele. Lá dentro, geralmente não faz nem tchums, que faz uma mini vibração. A gente vê se ele sente alguma coisa. Olha, ele fica de frente, tá vendo? Bem de frente. Ele tá de frente? Olhando bem pra cima. Eu preciso que ele fique de perfil. Dá pra ver ali, ó. Bebê, você tá muito. Chato mesmo, um pouquinho, só um pouco, né? Que teste que eu consigo, tá? Tentar vir aqui por trás. Mas crente, os padres, preguiça. Tá, o transdutor, vamos começar. Medidas mais drásticas. Esse transdutor é mais fino, ele não é tão pesado, às vezes a gente consegue um pouquinho penetração. A próxima é você andar um pouquinho para ver se ele sai de posição. Esses bebês fazem isso com a gente. O bumbum, se ele não fica de perfil, a gente
Ó, tá vendo esse tracinho aqui? Uhum. Isso é o tubérculo genital. Geralmente a gente diz que acima de 7 centímetros, isso que abaixo não serve pra nada, por isso que eu tô falando. Se ele tá reto, provavelmente menina. Se tá perpendicular, é menina. A genitália externa, ela começa a se formar com 15 semanas e termina com 17. Então, se eu falar, viu o pipizinho com 12, não viu, nem com 13, nem com 14, começa a formar com 15. Quando o bebê está acima de 7 centímetros, se o tubérculo mantém esse ângulo, a gente sabe, deduz que muito provavelmente será formada ou uma feminina ou uma masculina. Então, se continuar do jeito que tá, provavelmente uma menina. É? Mas eu não, você entendeu que eu não Ah, posso tá, garantir que não vai subir, né? Se continuar assim, provavelmente uma menina. Lógico que o bebê tá muito mais para 7 centímetros do que para menos. Um Então, palpite de ser uma menina. é um palpite de ser uma menina. Mas não tem como.